Shalom, meus irmãos. No vídeo de hoje, eu irei tratar de um assunto que é tido como de difícil interpretação, segundo o autor aos Hebreus, da carta aos Hebreus, cujo autor muitas vezes é atribuído a Paulo, mas não é um consenso teológico. Logo, se diz que o autor é desconhecido, mas o autor de Hebreus, ele usa uma forma de transmitir a mensagem em uma ótica judaico-messiânica, em uma ótica para os hebreus. Tanto é que o nome da carta já é o quê? Hebreus. Carta aos Hebreus. Mesmo sendo um autor desconhecido, ele aprofunda muitas coisas, inclusive da questão da temporalidade, a temporalidade do próprio Messias. Só que tem um porém. Nessa carta é dito, muitas vezes é citado, na verdade, diversas vezes, o rei Melquisedeque, aquele rei que abençoou Abraão, lá na Antiga Aliança. E ele faz muitos paralelismos com Cristo e esse rei Melquisedeque. Mas por que essa ligação toda? Que o autor diz que é de difícil interpretação. Vamos saber hoje quem é Melquisedeque. O mistério de Cristo e Melquisedeque. Primeiramente, devemos saber quem foi Melquisedeque. Ele foi um misterioso rei de Salém, antiga Jerusalém, e sacerdote do Deus Altíssimo, que abençoou Abraão, recebendo dele o dízimo, e é uma figura bíblica proeminente, especialmente no livro de Hebreus, ou melhor, Carta aos Hebreus, onde Jesus Cristo é descrito como um sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, simbolizando um sacerdócio superior e eterno ao Levítico. Seu nome significa Rei da Justiça e Salém, paz. É interessante, né? Que esses títulos e os significados lembram muito os títulos que o próprio Messias recebe lá no livro de Isaías, quando ele diz que ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Lembra muito, né? Esses títulos. Ele é notável por ser rei e sacerdote, uma rara combinação, e por aparecer sem genealogia registrada. Melquisedeque não tem genealogia. Isso é um mistério, o que associa a natureza eterna de Cristo. Características do rei Melquisedeque: misterioso e eterno. A Bíblia não registra seu nascimento, morte ou genealogia, o que torna uma figura enigmática e um tipo de Cristo, sem começo nem fim de vida sacerdotal, que já é um ramo de atemporalidade. Sacerdócio superior. O sacerdócio de Cristo, como o de Melquisedeque, é eterno e não se baseia em linhagem humana, mas no poder de vida indestrutível, diferente do sacerdote do Levítico, que morria e era temporário. E por fim, ele é uma prefiguração de Cristo. Em Hebreus, Jesus é identificado como um sumo sacerdote eterno, à maneira ou segundo a ordem de Melquisedeque, superior ao sacerdócio de Arão e Levi. Mas afinal, o que de fato, que realmente eles têm em comum, Cristo e Melquisedeque? Primeiramente, meus irmãos, eu vou estar aqui lendo o capítulo 5 de Hebreus, que diz o seguinte: todo sumo sacerdote, dentre os homens tomado, é constituído a favor dos homens, nas coisas consequentes a Deus, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Ele pode compadecer-se devidamente dos que não têm conhecimento e andam errantes, pois ele mesmo está rodeado de fraquezas, e, por esse motivo, deve ele, tanto pelo povo como por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Ora, ninguém toma para si esta honra, senão que é chamado por Deus, como foi Arão, um levita. Assim como Cristo não se gloriou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Estou falando do Deus Pai. Como diz em outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua vida terrena, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, e, sendo ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e tendo ele sido aperfeiçoado, veio ao ser autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem,
tendo sido por Deus chamado de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A esse, o autor agora fala, a esse respeito temos muito o que dizer, mas é de difícil interpretação, porque vos tornasse lentos ou nécios para aprender. Com efeito, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos ensinamentos de Deus, e vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. As pessoas não estavam preparadas para ouvir essa ligação profunda e reveladora entre Cristo e Melquisedeque, meus irmãos. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está apto para ensinar a palavra da justiça, porque é criança, no sentido espiritual. O alimento sólido, porém, é para os adultos, espiritualmente falando, para aqueles que, pela prática, têm as faculdades exercidas para discernir tanto bem quanto mal. Só um adentro aqui, interessante, tempo de vida cristã, nem sempre, na verdade, muitas das vezes não é sinônimo de maturidade espiritual. Você pode ter 40, 50 anos de vida cristã, mas você pode ser um menino na fé, você pode ser uma criança na fé, porque você está se alimentando de leite. Uma pessoa tem menos de 10 anos de convertido, mas já é um adulto espiritual, porque consegue receber alimento sólido. É interessante. Essa passagem também vale para os dias de hoje. O próprio Messias guardava muitas coisas porque as pessoas não estavam preparadas para ouvir. E quando ele revelava, quando ele disse que ele era o pão da vida no Evangelho de João, muitos disseram, dura esse discurso, e deixaram de segui-lo. Os temas que eu abordo aqui no canal, muitos podem dizer, duro é esse discurso. E é duro, mas a palavra, ela é dura. A verdade, ela é dura. A verdade dói. Mas o Cristo diz o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Enfim, meus irmãos, o autor aos Hebreus queria dizer o segredo entre Cristo e Melquisedeque, mas infelizmente não podia, porque as pessoas não estavam preparadas, eram meninos na fé. Mas tudo isso, meus irmãos, aponta uma atemporalidade. A própria carta aos Hebreus, no início dela, fala que Cristo é nosso irmão mais velho. Como a gente precisou participar de carne e sangue também, ele participou das mesmas coisas para se entregar, para materializar o seu sacrifício atemporal. Porque Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o alfa e o ômega, ele é o aleph e o tav do hebraico. Ele é atemporal. Ele teve uma origem, sim, uma origem no Pai. Mas ele é atemporal em relação à nossa linha cronológica. Porque nele foram feitas todas as coisas. E Hebreus também fala isso. Cristo é herdeiro de tudo. Isso sempre foi. E nós seremos co-herdeiros juntamente com ele. Por quê? Porque nós somos irmãos dele. E ele é o nosso irmão mais velho. Amém? A atemporalidade de Cristo. O Novo Testamento afirma explicitamente que o Filho não começa em Belém. Todas as coisas foram feitas por meio dele. João 1,3. Antes que Abraão existisse, eu sou, que do hebraico é Arraiá, Asher, Arraiá, né? Eu serei o que serei, ou eu sou o que sou. A rocha que os seguia era Cristo, 1 Coríntios 10,4. Em resumo, o Filho já age na história antes de assumir carne. A encarnação é um evento no tempo. A atuação do Filho não é limitada por ele. A Bíblia em si, meus irmãos, ela é atemporal. O problema é que a gente lê a Bíblia numa ótica terrena, numa ótica limitada, numa ótica daqui da Terra, uma ótica temporária. Mas a Bíblia é atemporal, ela abrange uma esfera temporal. O próprio Apocalipse em si é um erro muito grande você tentar lê-lo de forma cronológica, porque o Apocalipse ele também é atemporal. Muitas coisas ele explica aqui uma coisa no presente e explica lá no passado, depois vai para o futuro que resolvia, que explicava a coisa do passado e assim por diante. Por isso que é um livro tão complexo e não é à toa que tem muitas interpretações a respeito do Apocalipse, mas enfim. O Meirá, nos Targumins ou Midrash, é uma ponte entre a Antiga Aliança e o Logos. Afinal, o que é o Meirá? A solução targúmica foi falar do Meirá do Eterno, a palavra, ou Logos do grego.
ativa, pessoal e eficaz de Deus. Ô João, o que é Targum, Targuminho? Então, para quem é novo aqui, para quem está chegando novo, o Targum de Jerusalém é a própria Bíblia do hebraico traduzida para o aramaico, onde no tempo do exílio babilônico, os hebreus eles estavam perdendo o seu idioma hebraico, o seu idioma puro. E como o aramaico era uma língua predominante, já na época, muitos mestres da lei precisavam reescrever a Torá conforme a língua que eles entendiam na época, a língua que era predominante, que era o aramaico. E eles também colocavam as interpretações, os entendimentos que eles tinham dentro do Targum. O Targum ele fala mais detalhadamente da cosmologia da Terra. Ele fala a respeito da semente da serpente, porque Eva teve um contato sim com Samael, com o anjo Samael, gerando Caim, a semente da serpente aí. No Targum é bem claro a respeito sobre isso. E no Targum também é mencionado a respeito do Menra, que é traduzido palavra ou verbo do grego, que é o próprio Cristo agindo, meus irmãos. Cristo agiu diversas vezes na Antiga Aliança. Algumas passagens do Targum. O Menra, ou Logos, do Eterno criou o homem. Sim, Cristo estava na criação, junto com Deus Pai. Abraão confiou no Menra do Eterno. O Menra do Eterno habitou entre eles. Isso não é cristianismo tárdio, é judaísmo do segundo tempo. Quando João diz que o verbo se fez carne, ele não inventa uma categoria, ele a encarna. João só está completando, só está dizendo, só está afirmando, só está dizendo basicamente o que os Targum já falavam, o que os Midrash já falavam. No princípio, era o Menra, era o verbo, e ele estava com Deus. Tem uma polêmica muito grande dizer que o verbo, o Menra, era o próprio Deus, mas é um problema de tradução aí, porque no original, no grego, em João, diz que a palavra era divina. O artigo não é artigo definido. Era Deus. É no sentido indefinido. A palavra era divina. O Menra do Eterno, do Senhor, era divino. Não necessariamente ele era o próprio Deus Pai. Tanto é que Jesus dizia: o Pai é maior do que eu. Um enviado jamais pode ser maior do que aquele que o enviou. Eu vim para fazer a vontade de meu Pai, não a minha vontade. Jesus não orava para ele mesmo, meus irmãos. Jesus orou e sempre orou para Deus Pai, porque são pessoas distintas. Sim, Cristo é atemporal, mas ele teve uma origem do próprio Pai. O Pai é soberano, é altíssimo de todas as coisas. Entretanto, o Filho teve uma origem dentro do Pai. Entendem, irmãos? Mas isso é outra questão. Mas está tudo conectado. Melquisedeque é um arquétipo perfeito de Cristo. O rei Melquisedeque não é apenas um tipo qualquer. Ele é um arquétipo estrutural, quase um molde conceitual. Rei e sacerdote, algo proibido depois, fora da linhagem anterior à lei, mediador de bênção, associado a pão e vinho, ligado à justiça, do hebraico Zedek, e paz, Shalom. O que Hebreus diz? A carta aos Hebreus não diz que Cristo é como Arão, mas superior, melhor. O autor da carta diz que Cristo pertence a outra ordem, e essa ordem já estava presente na história. Cristo, como Logos eterno, não está preso ao tempo, o que eu falei anteriormente. Ele age no tempo e deixa marcas de si antes da encarnação, o próprio Menra do Eterno. Melquisedeque é uma perfeita manifestação funcional do padrão eterno do Filho. Por que isso era difícil de explicar? Porque isso exige pensar além da cronologia linear, algo que nós, como seres limitados, seres humanos, temos dificuldade em entender o atemporal, entender revelação progressiva, aceitar que Deus age por padrões eternos, atemporais, não apenas por eventos isolados. Para uma mentalidade ainda presa à lei, no caso dos judeus, genealogia e mérito era indigesto para quem amadurece, e isso muda tudo. A profundidade no Menra. O que o Targum de Jerusalém realmente faz com Menra? No Targum,
Menra é usado para criar o mundo e revelar a vontade divina, salvar e habitar entre os homens. Por quê? Porque o verbo Menra, a palavra, o Logos, se fez carne, meus irmãos. E na carta de João, 1 João, fala o seguinte, ou é 1 João, é 2 João, enfim, o autor é João, o próprio João, o apóstolo Yohanan, diz o seguinte: todo aquele que confessa que Cristo, que o Messias veio em carne, é de Deus, mas todo aquele que nega que Cristo veio em carne, esse espírito não é de Deus, é o espírito do anticristo, do qual ouviste que vai vir e que já está no mundo. O espírito do anticristo já estava atuando naqueles tempos, meus irmãos, da igreja primitiva. Nos primórdios do cristianismo, meus irmãos, o espírito do anticristo estava agindo, porque o anticristo é tudo que se opõe a Cristo. O nome já diz, anti, aquilo que se opõe. Entendem, meus irmãos? Cristo é pré-existente, sim. Cristo é atemporal, sim. Cristo veio em carne, sim. Se vocês virem alguém negando uma dessas coisas, meus irmãos, que seja anátema. É uma heresia negar qualquer uma dessas coisas, porque o próprio Cristo diz: por acaso ouvistes vir o Filho do Homem, ao lugar ao qual primeiro antes estava? Ao qual anteriormente estava. Mostra uma pré-existência aí, meus irmãos, uma temporalidade. Ele é pré-existente, atemporal e veio em carne para cumprir, para materializar o que foi feito na temporalidade. O Logos eterno. Quando João escreve no princípio era o Logos, ele está falando grego, pensando como um judeu e dialogando diretamente com conceitos como Menra, no Targum, e Dabar, na Tanar. Aquilo que os judeus chamavam de Menra, o apóstolo João identifica explicitamente como Filho, o Cristo pré-encarnado. Enfim, meus irmãos, em resumo, é isso. Melquisedeque, o rei Melquisedeque, aquele que abençoou Abraão, o nosso pai da fé, ele é um arquétipo pleno, um arquétipo perfeito de Cristo, porque nele não tem genealogia. Ele é considerado rei e sacerdote, a qual é o próprio Cristo, o nosso sumo sacerdote, o nosso irmão mais velho, o Menra, o Logos, a palavra, o verbo de Deus, do nosso Criador. Enfim, meus irmãos, a questão é entender que a Bíblia é temporal. Por isso que o autor da carta aos Hebreus não quis se estender nesse assunto, porque as pessoas, a mente humana, tem dificuldade de entender a temporalidade. E Deus tem os seus segredos para revelar aos seus. Enfim, meus irmãos, foi isso, e fiquem na santa paz do nosso Deus.